Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham visto. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo em que o Senhor ressuscitado aparece aos discípulos. E hoje, na liturgia desse terceiro domingo da Páscoa, Jesus aparece aos discípulos de Emaús, que tudo indica era um casal de seguidores do Senhor, mas não tão próximos, não eram dos discípulos da primeira hora, mas seguidores do Senhor. Ora, tudo aquilo que o Senhor havia anunciado antes da sua paixão, muitas vezes o Senhor anunciou
a sua paixão. E sempre que anunciava a paixão, também anunciava a vitória sobre a morte. Tudo isso foi insuficiente porque, diante da realidade da morte, uma tristeza enorme se abateu sobre os discípulos do Senhor e eles ficaram como que incapacitados de perceber a realidade da ressurreição. E aqui nós vemos no Evangelho, o Senhor já havia aparecido a Simão, o Senhor já havia aparecido aos discípulos, e no entanto, a tristeza os impedia de reconhecer esta verdade. Jesus ressuscitou verdadeiramente. E nesse caminho, indo para Emaús, o Senhor se aproxima deles, sempre o Senhor tomando a iniciativa. O Senhor se aproxima e começa a conversar com eles, porque percebe a tristeza que há em seus corações. E vai conversando. Contudo, nesta conversa, o que eles demonstram é uma certa decepção. Pensávamos que ele fosse libertar a Israel. No entanto, esse é o terceiro dia de sua morte. Juntamente com a tristeza, há uma decepção. Eles não compreenderam a proposta do Senhor. Eles não compreenderam a vitória do ressuscitado sobre a morte. Uma tristeza enorme, uma decepção tremenda, e vão ali conversando. Só que, adiante, já em casa, na hora de partir o pão, eles reconhecem Jesus. Creio que seja assim, de suma importância nós percebermos isso. Como que as palavras podem até nos fazer questionar? Dizem eles, nosso coração ardia enquanto ele nos falava. Bem, o coração ardia, mas eles só reconheceram no gesto, no partir do pão. O ressuscitado foi identificado ao partir do pão, porque Jesus é o homem da partilha. Jesus é aquele que tantas vezes multiplicou o pão, matou a fome daqueles que o acompanhavam. E nesse gesto de partir o pão, ele é identificado. Cabe aqui uma pergunta: somos identificados como seguidores do Senhor a partir de quê? O que fazemos que nos identifica como seguidores do Senhor? O próprio Senhor, no seu discurso fabuloso, falando da ressurreição, não foi identificado por ele. Será que o nosso discurso nos identificará como seguidores do Senhor? Ou faz-se necessário gestos? Com Jesus, o gesto é que fez com que ele fosse reconhecido. Pois bem, mais uma aparição do Senhor, ele que veio para transformar aquela tristeza gigantesca em esperança de vida eterna. Creio que esse tempo em que vivemos, essa grande tristeza em função de toda a realidade, em função do vírus, essa coisa toda, a tristeza que se abate sobre nós é também muito grande. Nós sabemos de muitas pessoas próximas a nós que partiram em função desta enfermidade. E a gente fica assim tão pequenininho diante disso. Por mais que a gente tome todos os cuidados, a gente fica com muito medo. E o Senhor vem nesse dia para ser sinal de esperança para todos nós. Ele venceu a morte. Ele abriu
para toda a humanidade as portas da eternidade. Que a gente possa continuar vivendo esses dias de isolamento e de cuidado muito intenso, nessa certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco, Ele é para nós nosso refúgio, nossa proteção. Como diz o Salmo, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Que a gente possa colocar toda a nossa confiança no Senhor, que a gente possa continuar fazendo a nossa parte, com humildade, mas com muita responsabilidade. E que o Senhor ressuscitado venha também a nós, assim como foi a este casal dos discípulos de Emaús, para transformar aquela realidade de tristeza e de incerteza numa realidade de confiança e de entrega. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja